assassinados por um amigo deles e começou o desentendimento quando eles estavam jogando bocha, né? Um jogo muito conhecido, né? Aí, a bocha, alguns pontos, né? Nós temos alguns pontos aí com o campo improvisado próprio, né? Para jogar bocha e tudo mais. E aí começaram a brigar. O cara foi até o carro, pegou uma arma, voltou e matou os dois irmãos. Vou deixar o Décio contar, porque essa história teve desdobramentos e é uma tragédia que aconteceu no final de semana. 8h13. Vamos lá, Décio Rodrigues. E uma discussão, um desentendimento entre duas pessoas terminou em uma tragédia que abalou Sertãozinho Cruz das Posses no último final de semana. Segundo informações que chegaram até a nossa redação, Marco Antônio Siena, de 54 anos, e José Elias Siena morreram depois de discutirem com José Donizete Petri. Temos aqui, inclusive, as imagens das vítimas que morreram por conta desse desentendimento que aconteceu de sábado para domingo, já no distrito de Cruz das Posses, na zona rural de Sertãozinho, próximo ao distrito. Segundo os dados que constam no boletim de ocorrência, essa discussão teria começado por volta das 11 horas do sábado, dia 29, e teria chegado até o comecinho da madrugada já do dia 30, né, no domingo. O vigilante Josias Geraldo da Silva, de 52 anos, que trabalha como segurança do sítio Isadora, local onde ocorreu o crime, presenciou toda a ação. Ele relatou à polícia que tentou separar os irmãos e o empresário após o início da briga. Foi quando o empresário, segundo o boletim de ocorrência, foi até a caminhonete dele, uma Hilux branca, pegou um revólver e atirou contra os três. Os irmãos Marco Antônio Siena e José Elias Siena foram baleados e morreram no local. O vigilante conseguiu escapar dos tiros. A polícia militar, a polícia civil foram também acionadas. Mesmo após as diligências, o acusado não foi localizado. O caso foi registrado como duplo homicídio qualificado e a polícia segue com buscas contra o acusado de ter cometido esse duplo homicídio em Sertãozinho. Nos bastidores, as pessoas acabaram comentando de que o Donizete, conhecido como Donizete, Gerson Donizete, teria sido espancado pelo irmão mais velho, Marco Antônio Siena. A versão ainda não foi confirmada porque nós não tivemos o depoimento do suspeito até o momento. Segundo informações também de bastidores, ele deve se apresentar à Polícia Civil junto com um advogado de defesa ainda nesta segunda-feira. Vamos aguardar o desenrolar dessa tragédia que abalou o Sertãozinho. Lincoln. Sem dúvidas, o Décio Rodrigues. Os irmãos Siena, né? Mostra as imagens aí, por gentileza, meu caro Thiago Cavani, né? Um agricultor, né, e um gerente administrativo foram assassinados a tiros após esse desentendimento no sábado à noite na área rural de Sertãozinho. Quer dizer que o empresário, que é o autor do crime, conhecido das vítimas, tem 38 anos, a gente até mostrou a foto dele aí, é apontado como autor dos tiros que causaram as mortes, de acordo com as informações preliminares. Ele não foi encontrado até agora, né? Alguns rumores aí, gostaria até que o Décio confirmasse ou não, mas o Décio está prevendo aí a apresentação dele, então circularam algumas informações aí que ele teria dado fim à própria vida, mas isso acabou não se confirmando, né? Vou pedir até para o Décio trazer a informação depois, mas há uma previsão dele se apresentar. E de acordo com as informações, pode mostrar as imagens dos irmãos, por gentileza, o Cavani. O agricultor José Elias Siena e o irmão Marco Antônio Siena, eles bebiam e conversavam com familiares lá num engenho do sítio Isadora, né? E por volta de 11h20 da noite começou a briga, se desentenderam por razões ainda não explicadas. Os irmãos do empresário começaram a trocar agressões, eles teriam batido, né, no empresário.
Um vigilante, como explicou o Décio, que trabalha no local, interveio. O empresário foi até a caminhonete dele, pegou uma arma de fogo, voltou ao engenho e atirou no agricultor e no gerente administrativo. Olha, tava Nando, tá todo mundo, inclusive pro vigilante. Porque o cara voltou ensandecido com uma arma na mão e saiu atirando, Nando. Meu e você Deus. imagina, numa festa, né? Porque eles estavam em uma festa lá, em uma confraternização, podia atingir qualquer outra pessoa, não? Claro, Familiares, inclusive. Não, com certeza. E me parece que esse momento de lazer, né, de todos, estavam acontecendo dentro de um engenho, que acho que é da família das vítimas, né? É, o conhecido engenho Isadora, lá em Cruz das Posses, no né? engenho se toma o quê? Coca-Cola? É. Não. Pinga, né? Tem no engenho é pinga. Então, cara, uma discussão num ambiente desse, em que provavelmente as pessoas já estavam, não é? Sob forte poder etílico, não podia resultar em outra coisa. Lamentavelmente, né? Cara, lamentavelmente. Ô, Nando, Oi. e a gente tá falando de pessoas aqui bem-sucedidas. Sim. Né? A gente não tá falando de pessoas com histórico de crime, com passagens policiais, pessoas que têm eventual envolvimento com droga e etc. Então essa situação foge totalmente ao perfil do que a gente vê por aí. Esses crimes, né, que são provocados por vingança, por dívidas por drogas, etc. Trata-se de um agricultor, um gerente administrativo e um empresário, né, Onando? Sim. E sim. todas pessoas maduras, um de 44, outro de 54, né, no caso aqui os dois irmãos, e o autor do crime de 38 anos. Então veja que a coisa saiu dos limites, obviamente regados à bebida alcoólica, mas foge a todos os perfis que a gente está acostumado a ver aí no mundo do crime, né? É verdade. Inclusive o autor, né, dos disparos é um comerciante conhecido na cidade aí, tem um comércio, se não me engano, uma casa de alho, né? Na cidade de Cruz das Posses. Enfim, rapaz, não dá para entender, você está correto, o perfil não é de pessoas violentas, né? Que se pudesse imaginar que chegaria a esse ponto, mas chegou. E depois houve outros desdobramentos de ordem de infraestrutura, né, o Lincoln? Me parece Exatamente. que pessoal, os corpos foram levados para Araraquara, porque não há IML em Sertãozinho, é isso? Aliás, nem Sertãozinho também não está funcionando em Ribeirão. Ô, louco. Mas o governo do estado, porque é um serviço do estado, precisa resolver essa situação, gente. Como que alguém pode morrer em Sertãozinho e a família ter que ir buscar, né, o exame no corpo em Araraquara, a 100 quilômetros de distância? Não, isso é uma demanda, a gente vai falar muito sobre isso durante a semana, essa cobrança, mas é um outro transtorno que qualquer família, né, já abalada por tudo que aconteceu, pelo episódio de violência, tem que passar, né? Um outro transtorno que acaba acontecendo e atrapalhando as famílias, né? Em Ribeirão Preto, por falta de profissionais, a gente está até atualizando isso aí, e em Sertãozinho, simplesmente por não ter o chamado SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. Então é uma demanda na pauta administrativa da cidade, porque esse problema veio à tona, né, em razão dessa necessidade, né, por tudo que aconteceu com esses dois irmãos aí, e foi mais um transtorno que a família passou em razão desta situação. Há uma previsão agora, voltando à situação do crime, para que o empresário se apresente. Nando, como é que não está a cabeça desse cara que atirou? Pelo amor de Deus. Você imagina? Pelo A amor maior punição para ele é a consciência, Nando. Sim. Porque tratava-se de um encontro de amigos, não é isso? Exato, um momento de lazer, né? Estavam jogando bocha, se divertindo, enfim. Mas, ó, Lincoln, aonde mistura, cara, bebida e desentendimento, as consequências tendem a ser, infelizmente, né? Tendem a ser trágicas ou dramáticas, não é? E foi o que acabou acontecendo aí com os dois irmãos. Uma família dilacerada, né? Uma família dilacerada. O crime aconteceu por volta de 11h20 da noite, então essa festa aí, Nando, deve ter começado
durante a tarde, porque eles não estavam jogando bote às 11h30 da noite, né? Claro, 11 horas da noite. claro. Então deve ter começado à tarde, né? Foi noite adentro, até gerar essa discussão. E aí, Nando, é aquela história da arma de fogo, né? É. O cara usou a arma, ele tinha arma na caminhonete, não sei se a arma é registrada ou não é registrada, mas aí quando se perde a cabeça, isso vem seguido de uma tragédia, acompanhado de uma tragédia, né? Porque existe essa situação aí, né? Até uma pauta do governo Bolsonaro, mas as pessoas têm que ter arma em casa para se defender, ou ter arma para se defender na rua, de ataques, mas a arma também sujeita a pessoa a esse tipo de situação, Nando. Sem Perder dúvida. a cabeça e matar gente próxima. Como esses caras aí, eles eram todos amigos, Nando. Exato. E assim, Lincoln, eu vou usar de toda a sinceridade que um ser humano pode ter com o outro. Eu nunca tive arma porque eu tenho a consciência que eu não posso ter arma. Porque eu sou um cara extremamente nervoso. E quando eu fico muito nervoso, eu sou impulsivo. Então, se eu tivesse arma em alguns momentos da minha vida, eu teria feito besteira. Não porque eu quisesse fazer, mas é porque eu não conseguiria me controlar, não é, o suficiente. É melhor ter essa consciência e não correr o risco, né? Exatamente, Lincoln, exatamente. Então eu sou esse cara, eu não posso ter arma. Eu não sou favorável a esse tipo de situação, até porque a arma, ô Nando, quantos episódios a gente já viu acontecer com criança, com adolescente que pega a arma em cima de guarda-roupa ou em gaveta do pai e aí acaba cometendo, né, alguma tragédia sem querer, né? Então, onde tem pólvora, eu sinceramente quero distância, viu, Nando? Eu também. Olha esse rapaz aí. Ele não pegou a arma, ele pegou a arma para matar 2 amigos. Quem é que explica um negócio desse, né? Verdade. São 8h25. Olha, sobre aqui em Ribeirão Preto, não sei, Thiago, se a gente tem como mostrar a imagem daquele rapaz de 18 anos, o André já trouxe informações, um jovem de 18 anos que foi